O segundo, deputada Talíria, terceiro da deputada Talíria e o quarto da deputada Talíria também. Questão de ordem, presidente. Todos os 4 requerimentos estão prejudicados em virtude da minha decisão que eu acabei de proferir. Questão de ordem baseada no artigo 50, parágrafo 1º. Compreendo, senhor deputado, que preside essa sessão, o que Vossa Excelência está apresentando. Porém, um dos requerimentos que nossa bancada apresentou, ele antecipa a ordem do dia. A ordem de um dos requerimentos proposta apresenta a possibilidade da discussão do mérito dessa nossa reunião antes do expediente, sendo a ordem proposta, senhor presidente, ata, ordem do dia e expediente. Portanto, a explanação de Vossa Excelência relativa... Um minuto, deputado, por favor, desculpe. Deputado, por favor, um minutinho. Nada, que é isso. Relativa ao que Vossa Excelência apresenta, não cabe para esse requerimento em específico, eu não sei qual que é o número dele aí. Penso que estamos diante de um tema muito sério para a sociedade brasileira. Está em jogo algo que precisa ter a sua constitucionalidade aqui discutida, mas também o mérito que se confunde muitas vezes com essa Carta Magna. Não se trata de uma reforma e sim um desmonte. Pensamos que a posição aqui do nosso partido de apresentar esses requerimentos também se dá pelo entendimento de que precisamos ganhar tempo com a sociedade para que se amplie a mobilização para barrar essa reforma que é antipovo. Penso que a análise de Vossa Excelência sobre a questão de ordem não cabe, portanto, para um dos requerimentos, pois se a questão se refere a antecipar ou não a ordem do dia, um deles se dá colocando a ordem do dia na frente do expediente. É isso, presidente. Espero que tenhamos um bom dia de trabalho, um dia para que seja mais um instrumento para derrubar esse desmonte do que é a Previdência. Previdência que deveria ser garantida pela Carta Magna, garantida pela Constituição de 88. E peço, presidente, que analise, portanto, esse requerimento que propõe a seguinte ordem. Ata, ordem do dia e expediente. Muito obrigada. Deixa eu tentar ver se eu ganho mais um tempinho aqui. Deputado, apenas respondendo de maneira finalista, o único objeto que pode ser invertido é a ordem do dia como primeiro item, em seguida a ata e, por último, o expediente. Portanto, os 4 requerimentos estão prejudicados. Desculpa, presidente. Então, na prática, Vossa Excelência está sendo autoritário, entendendo que este requerimento... Deputado Talíria, na prática, o artigo 95, parágrafo 2º, enuncia que não cabe... Gráficas passam a integrar o acervo documental. Esta ata da 13ª reunião deliberativa extraordinária realizada em 15 de abril de 2019, senhor presidente. Para retificar, senhor presidente. Para retificar a ata, por 3 minutos, deputada Talíria. Obrigada, presidente. Então, verificando aqui a partir da leitura da ata, na página 6, no item 1, em que há escrito proposta de emenda à Constituição número 34 de 2019, emenda à Constituição aprovada por nós de forma consensual anteriormente, aí vai sendo feita aqui, senhor presidente, toda a descrição, apresentando a alteração prevista pelo Senado Federal e depois também apresentando aqui o parecer do deputado Aguinaldo. E mais à frente, ainda na página 6, senhor presidente, há aqui o relato de como foi o processo de votação de alguns requerimentos. E há
requerimento aqui a que se refere essa ata, relativo ainda a essa emenda 34. Este requerimento, assim está escrito: o presidente informou que havia sobre a mesa requerimento de votação pelo processo nominal da proposta de emenda à Constituição número 34, de 2019, de autoria da deputada Clarissa Garotinho, que em seguida retirou. É aí que eu quero sugerir a retificação. Passou-se a votação, foi aprovado o parecer. Queria, assim como ontem, sugerir, senhor presidente, a retificação para que seja incluída na ata como foi esse processo de aprovação do parecer. Se foi por unanimidade, se houve pessoas que discordaram do parecer. Se houve discordância, senhor presidente, que, por gentileza, conste na ata quais foram os senhores e senhoras deputados que sugeriram essa mudança. Penso que isso é importante para que possamos deixar registrado nessa casa de forma completa, explícita, os debates, para garantir que, de fato, seja uma casa para o povo, para garantir a transparência que devemos à população enquanto deputados e deputadas eleitas e eleitos. Muito obrigada, senhor presidente. Ok, anotado. Em votação, ato, senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que o expediente encontra-se à disposição dos interessados da mesa. Ordem do dia. Se encontram. Aprovado. Informo que o expediente encontra-se à disposição dos interessados da mesa. Ordem do dia. Requerimento. Desligar. Obrigada. Leitura do expediente, presidente. Perfeito, deputado. Obrigada. Nos termos do artigo 50, inciso 2º do Regimento Interno, informa plenário o requerimento de processo nominal em todas as votações da PEC 6 de 2019, autoria da deputada Talíria Petroni. Para encaminhar favoravelmente o requerimento pelo prazo de 5 minutos, deputada Talíria, com a palavra. Obrigada, presidente. Sim. Bem, pedimos a votação nominal para as votações relativas à PEC e também sugerimos aí, conforme os requerimentos já na mesa de Vossa Excelência, a retirada de pauta, porque entendemos, senhor presidente, que está em jogo algo que é muito, muito grave num Brasil com essas marcas, deputado Ivan Valente. Falava ontem que não é possível que haja um entendimento de que o que chamam de reforma da Previdência seja a agenda para o Brasil. A população brasileira, inclusive a maioria da população brasileira, não tem acordo com o que é chamado nessa casa de reforma da Previdência. Porque quando a gente vai, Maria do Rosário, reformar a nossa casa, a gente vai fazer melhorias na nossa casa. Vai consertar uma coisa quebrada ali, mas do jeito que a coisa está, inclusive, não sobra dinheiro nem para consertar o que está quebrado. Ainda mais dinheiro para poupar numa previdência marcada pela individualidade, que é o que propõe essa PEC, para um dia se aposentar. Portanto, se não há melhoria no atual regime de previdência, não podemos chamar de reforma. O que está em jogo hoje é o desmonte da Previdência, um desmonte do que foi conquistado por trabalhadoras e trabalhadores no processo de abertura de 88. A nossa Carta Constitucional é extensa para poder ter nela, de forma explícita, direitos que servem para desconstruir uma desigualdade histórica do Brasil. O Brasil é marcado por essas desigualdades. Por isso, a Constituição precisa ter esses direitos. E nós entendemos que essa reforma ela é, por um lado, inconstitucional e ela é também, no mérito, um impedimento do acesso a esse direito. E ela é inconstitucional porque o regime de repartição,
ele é princípio constitucional. Ele não pode ser modificado. Já tem ministro do STF falando sobre isso. Tem a possibilidade de entregar para a lógica dos bancos o que é inserido numa lógica de solidariedade entre trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. É uma violência para o povo brasileiro. Inclusive, o ministro Guedes e o senhor presidente são incapazes, nessa proposta, de dizer quem vai pagar o custo de transição para a capitalização. A reforma, que chamam de reforma, mas é desmonte, ela é inconstitucional porque viola o princípio que também rege a Carta Magna, que deveríamos estar aqui defendendo, viola o princípio de vedação a retrocesso em vários aspectos, seja no BPC, seja no retrocesso do que é para a vida das mulheres. Metade das mulheres que se aposentaram no último ano por tempo de por idade, não contribuíram nem 16 anos. Metade dessas mulheres não se aposentariam se esta PEC estivesse em vigor. Com um país com características da informalidade no mercado de trabalho, o que está em jogo é essas pessoas terem menos acesso à aposentadoria, porque se aumenta o tempo de contribuição, essas pessoas que têm, às vezes estão contribuindo, às vezes não vão conseguir se aposentar e vão para onde? Para o benefício, que também está sendo reduzido por essa casa, sendo também uma violação ao princípio de vedação ao retrocesso. E eu concluo, além de lamentar essa violência com o povo brasileiro, eu peço, senhor presidente, para que seja retirado o requerimento de votação nominal. Tivemos uma conversa aqui e achamos melhor. Muito obrigada pela fala, senhor presidente. De votação nominal, tivemos uma conversa aqui e achamos melhor. Muito obrigada pela fala, senhor presidente. Para encerrar, 10 segundos, deputada Thalíria. Obrigada. Será reapresentado posteriormente. Obrigada, presidente. Retirou o requerimento, deputada? Aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Desculpa, eu queria só pedir, presidente, para deixar, como estamos, inclusive, em obstrução, como é óbvio, deixar o nosso microfone permanentemente ligado, para que a gente possa intervir no momento que couber de acordo com o regimento. Em alguns momentos está desligado, presidente. Eu tinha pedido orientação de bancada. Como vota o pessoal? 1 minuto. O pessoal vota favoravelmente ao requerimento apresentado pelo Ivan Valente, porque entendemos que trata-se de uma reforma antipovo, que de reforma não tem nada. 83% do que o governo chama de economia de recursos, desse 1 trilhão que seriam economizados, vem da maioria dos trabalhadores precarizados, trabalhadores rurais, aqueles que precisam do BPC, aqueles que estão no regime geral, aqueles que estão limpando o chão dessa casa, que limpam o chão da casa de muitos dos senhores. A tal economia de recurso, mais uma vez, é um ajuste que vai ser pago por trabalhadores e trabalhadoras mais precarizados. Então, lamentar, infelizmente, é uma reforma antipovo que vai ser barrada pelo povo na rua e por nós aqui. PSD, deputado Tradi. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Questão de ordem, deputada Thalíria. É porque, pelo que eu pude perceber, senhor presidente, a maioria das pessoas... Qual artigo, deputado?
Artigo 95, senhor presidente. Principais das pessoas, pelo que eu percebi, a maioria das pessoas permaneceram como estão. Então, me parece que são a favor do requerimento. Queria o entendimento... Deputado, Vossa Excelência não uma tem explicação da mesa. Vossa Presidente, Excelência não questão tem de número ordem. regimental para pedir verificação. Na minha Presidente, visão, questão de ordem. partes da PEC 6. Não cabe a discussão por partes nesta comissão. E também o requerimento de preferência para votação. Obrigada, presidente. Difícil. Sobre o requerimento para discussão por partes, questão de ordem, baseada no artigo 101, a linha A, item 2, senhor presidente. Por gentileza. Presidente, esse artigo ele é bastante explícito na possibilidade de solicitarmos que qualquer discussão que tratemos aqui seja feita em partes. É parte do nosso direito constitucional, direito regimental. E nós estamos solicitando, nesse sentido, senhor presidente, que a discussão da PEC 06, que é a PEC do fim da Previdência, do desmonte da Previdência Pública, seja discutida nesta Comissão de Constituição e Justiça em 4 partes, senhor presidente. Grupo 1 de discussões sobre o BPC, aquilo que o governo quer dizer que trabalhador pode viver com R$400 por mês. R$400, senhor presidente. O grupo 2 de discussões que estamos propondo aqui, senhor presidente, se trata da aposentadoria do trabalhador rural e das aposentadorias rurais especiais, que o governo, senhor presidente, acha que aquele que carrega enxada noite e dia no campo, que já vive sob violência no campo, num país que cada vez mais amplia a violência no campo, no momento em que quer dar arma para ruralistas que ocupam essa casa, inclusive, senhor presidente, quer que contribua por 20 anos. Nunca vão se aposentar e vão ser jogados para o BPC. Grupo 3 de discussão que estamos propondo, senhor presidente. Capitalização, já mencionado uma série de vezes aqui, que inclusive o governo quer jogar para ser regulamentada por lei complementar, tirando da Constituição. Inconstitucional, senhor presidente. A capitalização que impede aqueles e aquelas que hoje têm a lógica compartilhada e por isso podem um dia se aposentar, nunca vão ter possibilidade de contribuir para o próprio bolo. De 30 países, senhor presidente, em que foi adotada a capitalização, 18 já voltaram atrás porque o seu povo está na miséria. Aumento de suicídio de idosos no Chile, senhor presidente. E eu termino dizendo que eu imagino que o senhor presidente vá argumentar que isso se refere a plenário, mas o artigo 24, parágrafo 1º, diz que as regras do plenário devem também valer nas comissões. Obrigada, presidente. Deputada, não cabe discussão por partes em comissão, visto que nós votamos o parecer e não a proposição. Item número 1. A nossa contribuição para que esta comissão cumpra o seu papel de admitir esse pedido da reforma da Previdência para a criação da comissão especial. A sua palavra, deputada Talíria Petroni. Bem, eu tinha pensado aqui em ler trechos do voto em separado da nossa bancada, inclusive de público. Queria agradecer e parabenizar a nossa equipe, nossa assessoria pelo trabalho conjunto, coletivo, de analisar essa proposta que é antipovo. Mas é incrível o quanto há uma não disposição de assumir para quem é essa reforma por parte da base do governo e daqueles que apoiam essa vergonha. Está aqui já em todos os jornais. Para votar a Previdência hoje, líder da CCJ pede que governistas não falem.
Não falem sobre essa vergonha antipovo, que é esse desmonte da Previdência. Assumam o lado de vocês. Essa reforma não só é inconstitucional e não partes dela. Ela é por inteiro, senhores deputados e senhoras deputadas, inconstitucional, como ela é imoral, como ela é vergonhosa. Ela é, no seu espírito, um ataque a cada trabalhador sofrido desse Brasil tão desigual, com um país com proporções continentais, desigualdades raciais, de gênero, regionais, que os senhores estão ignorando e aprofundando com essa reforma. Os senhores estão rasgando a Constituição. Constituição esta, construída num Brasil com uma democracia ainda tão frágil. Foram anos de ditadura que os senhores têm saudade. Anos de escravidão que os senhores querem permanecer impedindo trabalhador favelado e preto de se aposentar e matando de todo jeito, seja negando direito, seja com bala de fuzil, rasgando a Constituição, porque, primeiro, o sistema de capitalização que os senhores propõem, mas jogam lá para a lei complementar, não explicam da onde vem o custo de transição para o sistema de capitalização, diz respeito a um princípio que funda a nossa Carta Magna, diz respeito o princípio da solidariedade. E não há, senhores e senhoras deputados, mas em especial quem está assistindo a gente e vendo essa vergonha que está acontecendo aqui dentro. Sem solidariedade nenhuma, sociedade tem de fato previdência. Porque é em si a violação à dignidade humana, já tão ignorada pela maioria dos senhores. Num Brasil marcado por tanta desigualdade, assumam que querem repassar quase 400 bi para os bancos. Tenham coragem de manter suas inscrições e dizer para quem serve essa reforma, esse desmonte. O que os senhores querem é transformar em algo básico e não complementar o que é a capitalização. Há também, senhores e senhoras deputados, uma explícita violação ao princípio de vedação ao retrocesso social. Os senhores mentem quando falam que essa reforma é para combater privilegiados. Mentem dizendo que vai ter crescimento econômico. Mentem porque 83% da tal economia de recursos, das quais os senhores querem tirar o dinheiro, é dos trabalhadores do regime geral, dos trabalhadores rurais, do BPC. Quem são os privilegiados na opinião dos senhores? Que matemática é essa? Assumam que matemática é essa que os senhores estão escolhendo. Alguém vive com R$400 por mês. Eu queria saber se algum de vocês, se o senhor Guedes, amigo dos banqueiros, que tem saudade lá da ditadura de Pinochet, da escola de Chicago, viveria com R$400 por mês, senhor deputado Marcelo Freixo. São esses os privilegiados. São as mulheres que hoje enfrentam jornada tripla de trabalho. 50% das mulheres que se aposentaram por idade no último período não contribuíram nem 16 anos. Os senhores estão dizendo para essas mulheres que elas não vão se aposentar. São os negros, que são parte de uma informalidade característica do mercado de trabalho brasileiro. 46% dos negros estão no mercado informal. São os trabalhadores rurais, senhores e senhoras deputados, que dia e noite trabalham com enxada nas costas, e os senhores querem que eles contribuam por 20 anos, potencializando ainda a violência no campo,
no momento em que estão liberando geral as armas. Ou seja, trabalha mais, não se aposenta e pode matar quem luta no campo, quem ocupa a terra num país dos latifúndios, num país que é recorde de assassinato de defensores de direitos humanos. São as professoras e professores, senhores deputados, que vocês entendem enquanto privilegiados. Eu sou professora há mais de 10 anos. Turmas lotadas, os senhores não devem conhecer essa realidade porque não tem pé no povo, tem pé nos bancos, ao lado dos rentistas, ao lado dos privilegiados, esses sim, dos 1% de brasileiros. Sala de aula lotada, ter que trabalhar manhã, tarde e noite para conseguir pagar as contas no final do mês. E os senhores querem que as professoras trabalhem mais de 10 anos. Os senhores são uma vergonha, aqueles que defendem essa medida antipovo. São, de fato, os privilegiados, aqueles, senhores, que vão receber menos, podem receber menos de um salário mínimo, por pensão por morte, que é isso que os senhores estão propondo nessa reforma. E tem mais, não para por aí. É inconstitucional, senhores, quando retira o direito previdenciário da Constituição, violando o princípio da segurança jurídica, violando o direito à aposentadoria. Como pode os senhores quererem rasgar a Constituição, propondo que alterações na Previdência sejam fora da Carta Magna? E não para por aí. Viola, senhores, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, senhores. Dos 30 países que optaram pela capitalização, mais da metade deles já desistiram porque entenderam que isso leva à miséria. Portanto, não há justificativa para o excesso de retirada de direitos. Não há justificativa concreta para isso, ferindo esses princípios constitucionais. E nesses 2 minutos que me restam, o que eu vejo nessa casa é a concretização daquilo. Ninguém está enganado. Ninguém foi enganado. Desde sempre esse governo se anunciou como antipovo. Antipovo porque quer Estado mínimo para direitos, mas quer Estado máximo para repressão, para bala de fuzil em favelado, porque o mesmo trabalhador informal, negro, filho de uma empregada doméstica que também não vai se aposentar, é aquele, senhores e senhoras, que vai ser também vítima da bala de fuzil proposta para ser legitimada aqui pelo senhor Sérgio Moro, outro lá, paladino da justiça. Acho que é muito grave o que está em jogo e termino dizendo que se de fato esse governo quisesse acabar com os privilégios, não anunciaria, como fez o ministro da Economia, o arroxo do salário mínimo. Se valesse a regra que ele propõe hoje, desde 2003, sabe quanto seria o salário mínimo, senhores? R$ 496. Sabe quanto seria o BPC se hoje, desde 2003, estivesse valendo a atual regra? R$ 198, senhores. Sabe quanto poderia chegar a pensão por morte? R$ 297. O que está em jogo aqui é acabar com o direito conquistado de cada trabalhador e trabalhadora. Nós já escolhemos nosso lado, é de cada camponês, da professora, do sem-teto, do sem-terra, do negro, da negra, das mulheres, e o lado dos senhores é dos rentistas, dos bancos, e desse lado nós nunca estaremos. Não é essa PEC que é onde... A sua palavra, deputado Samuel Moreira.